Fala galerinha da Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live. Hoje, terça-feira, rapaz, já estamos no meio aí do mês de junho e receberemos hoje um cara extraordinário, um ser goleiro eu acho que é uma função para poucos, né? E este cara aí representou muito bem dentro e fora das quatro linhas, né, cara? Então, um cara que vai estar conosco aí, já vou chamar. Leandro Lima também está na área. Boa Ô, noite. boa noite, boa noite, tudo bom, Haroldo? Um prazer estar participando aí com você, com todo mundo. Calma aí, cara. Agora acho que fixou a internet. Tá me ouvindo bem? Só não tô te ouvindo bem, Silvio. Tudo bem? Agora acho que foi. Beleza. Ô, meu irmão, prazer aí. Primeiro te conhecer, né? Porque a gente conhece através de amigos comuns, né? Um grande prazer aí te conhecer, cara, e saber da sua história, de tudo que você viveu, de tudo que você representou pro Brasil, não só pelos clubes que você passou, mas pelo Brasil inteiro, cara. Muito obrigado pela presença aí. Pô, eu que agradeço o convite aí, Haroldo. Muito obrigado mesmo, é um prazerzão aí estar aí compartilhando a minha história com todos que vão estar aí, né, participando, tá? E vamos nessa. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, querido. Ó, vamos iniciar. Eu comento que todos os garotos que gostariam de ser jogador de futebol, normalmente saiu do futsal, né? Ou da escola, né? Normalmente era isso antigamente. Você também foi nesse caminho? Eu, na verdade, participava toda educação física, né? Fazia questão de participar, mas eu jogava na linha, na verdade, né? Era salão, quadra, na verdade, né? Então fazia essa questão, né? E no salão não cheguei a jogar assim por clube algum, entendeu? Mas Aham. tinha, onde eu morava no Rio de Janeiro, tinha vários campos societies, eu sempre participava de futebol amador e também participava da escolinha que tinha no meu bairro, né? Sim. Tá legal a E imagem? daí, poxa, bastante, porque normalmente, os maiores Cortando. jogadores de futebol. Opa, vamos lá se chega agora. Vê se vai o áudio. Vai. Tá bem? Um beijo. Tá legal agora. Um beijo pra minha mãe aí que entrou aí agora. Oh, um beijão aí, hein? Colocou um monstro sagrado no mundo aí. Vamos Ô, nessa. cara, o que às vezes eu brinco, falo assim que antigamente a maior dificuldade nossa era jogar bola, porque você ia na rua, é rua de paralelepípedo, paralelepípedo, era rua não asfaltada, a quadra tinha uma lombada aqui dentro da quadra, ninguém acreditava naquilo, a bola, você ia dominar uma bola, a bola vinha no pescoço. A maior dificuldade já era a brincadeira na rua, né? É verdade. Já cansei de perder o tampão do dedão que o nego fala, jogar descalço na rua. Que antigamente era bem assim, né? Hoje é bem diferente. Se você vê aí a galera, né, hoje, graças a Deus, né, todo mundo tem a condição boa de ter uma chuteira boa, né, um tênis society para brincar. Mas antigamente era tudo na raça, né? Sabe disso, a gente ia pro futebol, porque quando menor, acho que acredito que nas periferias tem bastante isso ainda, né? Aquele futebol 10 minutos, 2 gols, naquele rachãozinho. Isso aí é normal, isso é gostoso, né? Isso é muito Quem bacana. chutou busca, né? Lembra do chutou busca? A bola ia lá e longe, o cara tinha que ir lá É, buscar. é, tinha muito disso aí. Hoje tu não vê quase isso aí. Não, não Só existe hoje. não existe, não existe. Hoje um moleque com 10 anos,
né? O garoto com 10 anos hoje já está num clube, já está sendo pretendido por clubes aí até de fora. Eu conheci um garotinho, um condomínio que eu morava no Rio, que já estava no Flamengo com 9 anos, o Flamengo já investindo nele. Falei, olha, que tranquilo, hein? Pois é, Que diferença. a evolução, né? As coisas vão evoluindo, né? Verdade. E como você foi parar? Você já falou que começou na linha, como você foi parar no gol, cara? Essa é uma história que já fiz uma opção de live e eu sempre conto. É que eu participava da escolinha no bairro onde eu morava e faltou o goleiro no dia. Porque, na verdade, tu vai na escolinha, tu pergunta, ó, né, assim, chega todo mundo perguntando, atacante, aí todo mundo bota a mão pro alto. Zagueiro, ninguém quase também. Goleiro, aí que não tem ninguém, né? É assim, desse jeito. Ainda mais na época, né? Então foi desse jeito aí, faltou o goleiro, pré-jogo, ia ter um jogo contra o Flamengo, e aí faltou o goleiro e eu fui pro gol. Eu já gostava, já tinha né, a situação de gostar de estar agarrando, né? E fui pro gol, fui jogar contra o Flamengo no dia seguinte, que era pré-jogo nesse treino, e joguei e fui convidado para participar, né, de uma peneira lá. Fiquei aí, graças a Deus foi o início de tudo. Ó, o Rodico Magno aí fala assim, ó, o Rudival do Pará. Que história é essa, mano? Não, um amigo que eu conheci no Rio de Janeiro, ele é do Pará, ele foi fazer uma visita lá no Rio, aí eu dei uma assistência lá para ele. Poxa, que legal. E um cara parceiraço seu aí, acabou de entrar na live aí, Anderson Lima, que já esteve aqui com a gente. Monstro sagrado, Anderson Lima. Ainda há pouco eu tava vendo um lance que ele tava fazendo gol no Flamengo de falta. Ele de falta era terrível, né? Falta na entrada da área era meio gol. Torcia para ter falta na entrada da área. Um abraço, Lima. Boa noite. Treinou bastante com ele? Nossa, o Anderson Lima era um grande batedor de falta, um grande jogador, tanto que a sua história está aí concretizada, né? E um ótimo jogador, passou em grandes clubes, né? E eu tive a oportunidade de jogar com ele aqui no São Caetano. Verdade. E que timaço era aquele, né? Bom, não vamos chegar nessa parte ainda. Vamos começar lá do princípio, né? Da onde surgiu o Silvio Luiz e qual foi o primeiro. Eu sei que a base veio do Flamengo, né? Foi isso? Isso, a base veio do Flamengo, como eu estava contando antes, convidado, com 11 anos eu fui fazer o teste no Flamengo, né? E passei e fiquei até o juniores, né? Fui pré-mirim para lá, né? Teve várias etapas e aí depois, quando chegou o junior, antigamente não se dava tanta oportunidade para os goleiros mais novos, né? Na época tinha lá o Gilmar Rinaldi, o Zé Carlos, saudoso Zé Carlos. Então tinha o Roger, que depois veio para o São Paulo, para o Santos. Uhum. Tinha o Fábio Noronha ainda, que era a seleção de toda a base. Entendeu? Então era muito goleiro bom e eu não via perspectiva de ficar, né? E aí saí e vim para São Paulo, depois fui para Apucarana, isso tudo fazendo avaliação, entendeu? E aí onde eu fui dar certo mesmo foi no São Carlense, aqui no interior de São Paulo, São Carlos, né? Fiz um grande campeonato lá, o último ano meu de juniores, né? Chegamos na final com o Santos, fomos vice-campeões lá, e aí já estava pretendido por outros clubes. Já fui para o Mirassol, que é o empresário Carlos Roberto, né? Me levou para o Mirassol, né? Fiquei lá na Série A2, e logo depois da Série A2 fiquei um curto período lá em Mirassol, né? Fiquei na Série A2 e depois eu vim para o São Caetano em 98, e desde aí, né, teve a trajetória brilhante aí, desde o início quando eu cheguei aqui em São Caetano. Verdade. E para quem não sabe, naquela época, o pessoal do interior, os times do interior, né, os clubes, eram muito fortes, né, cara? Revelavam bastante jogadores, tinha uma estrutura legal. Não todos, mas a maioria tinha uma estrutura legal, tinha uma base legal, né, cara?
Então a diferença era muito grande. Um campeonato paulista, eu brinco com diversos que passam por aqui. A gente nem ligava para campeonato brasileiro. O ideal era ganhar um campeonato paulista. O pessoal se preocupava em ganhar um campeonato paulista. Né? Na época aí que vocês jogavam, era bem por aí, né, Silvio? Era muito gostoso, porque o campeonato era de outra forma, né? Classificavam 8, depois era um mata-mata, então se tornava bem mais emocionante, né? Então o Campeonato Paulista era dessa forma, o brasileiro também era dessa forma, né? Pô, joguei, disputei Série A3, Série A2, Série C, Série B. Então, quando chega na Série A que tudo muda, né? Aí tu chega no ápice, né? Mas até tu chegar. Mas é bacana. É bom que tu dá Ninguém valor sabe lá o na que. frente. Porra, ninguém sabe o que você passou lá atrás, né? Até alguns que passam, tem uns que passam e falam assim, ninguém sabe quantos ônibus eu peguei, quantas chuvas eu tomei no Nossa, lombo. mas é verdade. Né? A trajetória de um jogador de futebol é muito árdua, né? Muitos desistem no meio do caminho, né? E depois bota a culpa no treinador, fala, pô, o treinador que me levar, não gostava de mim, ou então machuquei o joelho. Tem vários amigos que falam isso já, ficaram no meio do caminho, mas não. Mas na verdade é isso que a gente está conversando mesmo. Uma trajetória muito difícil, né? Que nem eu saí do Rio com 16 anos de casa, na verdade, né? Me Uhum. aventurar em São Paulo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Mas de 10 exemplos aí, poucos conseguem, né? Deus Verdade, abençoa todo mundo, mas poucos conseguem chegar no ápice, né? verdade, cara. Ó, o Tutinha tá te mandando um abraço aí, ó. Ô, Tutinho, grande abraço, meu amigo. Legal, né? Pô, O mais bacana. legal de tudo é Daniel isso aí, também, né, meu velho? primo. Ó, É Daniel. Véi, bacana. tá entrando um monte aí. É porque também eu divulguei muito tarde, entendeu? Tava Não, naquela sem problema. incerteza do que dia que ia ser e tal, né? E Aham. é bom que assim que é legal. É verdade. É, As maiores experiências é feita dessa forma, né? é, Então, mais e aí, legal. Silvio, você passou aí por. Você já até comentou, Série A3, muito difícil, Série A2, até chegar à Série A, né, cara? Qual a diferença É. dos que você sentiu maior, assim, para chegar até a Série A? Quais as maiores dificuldades aí entre uma série e outra? Ó, eu havia disputado a Série A2 pelo Mirassol, que foi o meu primeiro clube profissional, né? E aí já era um pouco difícil, né? Até porque também era o meu primeiro time profissional. Mas Uhum, eu me dei bastante bem, entendeu? Eu fiz um campeonato bem regular. Eu era o quinto goleiro no Mirassol, só para contar a história rapidinha. Quando eu saí de São não, pode Carlense para contar. Mirassol, eu era o quinto goleiro. E aí trocou o treinador, né? O Roberval Davino chegou e mudou. Falou, ó, vou mudar o time. E eu, como quinto goleiro, né? Já estava sem esperança, né? Ele vai mudar o treinador agora mesmo que vai ser difícil. Mas enfim, mudou. Ele falou, ó, Silvio Luiz montando um time para fazer o coletivo, né? Para poder. Antigamente tinha bastante coletivo, né? Titular contra o reserva. E aí me pôs de Uhum, titular, eu não acreditei. E aí o time estava numa situação bem ruim, né? E quando eu entrei, não só eu, mas ele mudou vários jogadores. O time deu uma resposta grande e aí quase classificamos. Mas aí eu já estava negociado com o São Caetano, né? E então, na Série A2. Sendo que aí eu uhum. estava descendo, eu estava vindo para a Série A3. Entendeu? É diferente. É muito Sim, contato físico na, sim. na, na Série A3. Tanto que um lance, a minha estreia no time de Mogi, se não me engano, né? E aí eu fui saindo uma bola no alto, assim, uma bola aérea, o cara me atropelou, me jogou longe. E aí eu fiquei pedindo falta, o juiz segue. Eu falei, aí essa é a diferença, né? Porque o contato é normal. Os campos na época não eram tão bons assim, né? Tinha bastante Uhum, campo irregular e a pessoa tem que se adaptar, não tem essa, sim. né? Tem que jogar. Então essa dificuldade
Por isso que tem bastante jogador que o pessoal fala assim, tem jogador que é da Bezinha, tem jogador que é da cascuda que o pessoal fala, né? Uhum. É. Porque é onde que a pessoa sofre mesmo, entendeu? Aí tu chega na Série A1 que vê aqueles tapete. Pô, meu joelho é todo ralado, né? Assim, com marcas de Sim, machucado de tanto treinar em campo ruim e também jogar em campo ruim, né? Então, aí chegar lá em cima a gente dá valor. verdade. E já chega com bagagem, né, cara? Porque tudo que você tinha que passar, você já passou por ali pra até chegar na Série A, né, num clube maior, né, cara? Não, é verdade. E aí, mas sendo que eu cheguei com o mesmo clube que eu participei da Série A3, Série A2, eu cheguei com o mesmo clube, que no caso é São Caetano, Aham. né? Então, pô, ali quando chegou ali na Série A1, todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo, né, se valorizar, não Uhum. individualmente que eu falo, mas não é assim, fazer a sua parte só, um conjunto, né, um plantel. Então, cada um fazendo a sua, mas em prol do grupo, o Uhum. pessoal fazia o máximo, né, para chegar a ser valorizado e chegar a ser conhecido, né? Foi o nosso caso. Verdade. E até naquela época, para quem não sabe, não era o São Caetano que depois se tornou, né, cara? Naquela época era um São Caetano, um time de segunda divisão, um exemplo. Ninguém sabia quem era o São Caetano. E o São Caetano foi montando peça a peça. Cara, de repente, de 98 para 99 já deu um status, né? De Sim, 99 para 2000 já foi o boom, né, cara? é verdade. Nós havíamos conquistado o acesso, né, de 99. É. E aí a entrega de faixa foi contra o Corinthians. Agora você imagina, pegamos o Corinthians na época do Vampeta, do Edilson, a galera toda. A Só gente ficava de fumaça. rir. Porque a gente está acostumado a só ver na TV, né? Acompanhar jogos assim, ver as matérias, porque o Corinthians é super grandioso, né? E aí tu fica deslumbrado, tu entra em campo, pô, vou jogar contra os caras. Olha o Bruno Brasil aí, um grande abraço, Ô, Brunão. Márcio, geral aí, um grande abraço. Aí tu fica um pouco deslumbrado, sendo que tu não pode deixar isso te abalar, né? Fala, não, agora eu faço parte disso aqui. E aí verdade. acho que nós vencemos o jogo e tudo, o jogo de entrega de faixa. E aí já ficamos, pô, já ganhamos do Corinthians, então. E aí as coisas foram acontecendo passo a passo, entendeu? Depois, logo em seguida, veio a João Avelange, né? Que Uhum. chegamos na João Avelange no Brasileiro. Enfim, foi cada experiência, cada degrauzinho que a gente foi subindo, que a gente foi dando valor. Verdade. Chegamos onde chegamos, a humildade também, né? Todo mundo se doando, dando seu máximo, até porque também queria ser valorizado, entendeu? Uhum. Porque antigamente não era tão valorizado assim. Cada um buscando seu espaço, entendeu, Verdade. Haroldo? Ó, o Márcio aí falou assim, ó, só faltou defender o Santos. Pô, o Santos é verdade, um grande clube, né? Grande história, sem dúvida. Pô, fiz grandes jogos contra o Santos, grandes jogos. É, isso que eu ia comentar. Não defendeu, mas defendeu contra, né, cara? Porque os É. jogos que você fez contra o Santos também pegou cada Santos ali também, que não era fácil, né, cara? Nossa, só timaço. Aqui em São Paulo, na nossa geração, nossa época, só tinha jogador gabaritado, grandes elencos, grandes clubes. E a gente tinha aquela, né, que a gente só jogava contra a torcida, né? Torcida que e nós tínhamos bastante, lógico. Sim, Não estou dizendo sim. assim, pegava estádio lotado tudo contra a gente, então a pressão total. Aí eu já falava com o meu treinador de goleiro, vamos entrar logo, vamos aquecer dentro do campo. Eu quero já ouvir o pessoal me xingando, para mim entrar logo no. Para mim já entrar na pressão já. E É, assim já sempre, sente ainda logo. mais ali, ainda mais na vila. Na vila ali, meu Deus, já cansei de ser muito xingado ali. Na O Vila é pessoal tenta muito abalar próximo. emocionalmente, né? Tenta Na Vila é Ó, o muito Danilo, grande próximo na abraço, Vila, né, Danilo. cara? Na Vila era muito É, próximo, é muita pressão, né? Parece um. É, tanto é que é considerado o alçapão, né?
Mas ali eu fiz grandes jogos. Não tive, depois eu ainda cheguei a jogar lá na Vila com o Corinthians, que depois eu cheguei pro Corinthians, né? Uhum. Joguei, fiz um bom jogo lá também. Então, grandes jogos eu fiz ali no. Acho que aquela euforia, aquele pessoal gritando, sei lá, te faz crescer naquele momento. Eu era dessa forma, eu nunca me abalava com essa questão contra a torcida. Eu crescia, tem jogador que dá uma queda, mas Verdade. eu crescia. Verdade. E o legal do São Caetano, que, tipo assim, como virou o namoradinho de São Paulo também, igual o Juventus, né, cara? Todo mundo gostava de São Caetano. É lógico que jogo contra não ia torcer a favor, mas quando não era o seu clube, era o time que todo mundo torcia, né? É verdade que, né, nós íamos pegar o Corinthians, o pessoal do Palmeiras torcia a nosso favor, né? Aí que nem nós chegamos na final da Libertadores. O Pacaembu estava lotado de palmeirense, de corintiano, santista, todo mundo torcendo a favor da gente. Porque naquela época o futebol brasileiro estava numa situação meia difícil, né? Uhum. No qual os clubes pagavam muito, né, para alguns jogadores. E o nosso time era um time modesto, né, que jogava o futebol que todo mundo queria apreciar, entendeu? E a nossa folha salarial não era alta, entendeu? O pessoal falava, pô, o São Caetano com um time com a folha baixa, jogando desse jeito, e os times grandes aí, tudo ganhando salário alto, aí aquilo motivava mais a gente, né? Sim, Para querer sim, chegar lá também, né? Mandar sim. abraço pro Carlos. Opa. Abração, E, Carlos. e o destaque era maior, né, Silvio? Jogar contra esses caras e fazer o seu nome, o pessoal já fala, opa, tem um cara diferente ali. Principalmente jogar assim, até o cara brincou ali, o Márcio brincou, falando assim, defender ali naquela época era muito difícil, porque você pegava umas defesas difíceis, né, para ser jogada ali, até o cara brincou ali do Vasco, e você acabava se Sim. destacando pela toda a preparação que é feita, né? Para quem não sabe, Sim. o goleiro é o primeiro a chegar no treino, o último a sair do treino, é o que mais É, treina e o que menos joga, né? O que menos aparece. é verdade. Uma vez eu fui num programa no Rio, mesa redonda lá no Rio, aí tava eu e o Pedrinho, o Esquerdinho, enfim, o Gerson Canhota. Aí me fizeram uma pergunta: por que o goleiro brasileiro não sai do gol tão bem? Ah, eu falei, por quê? Levantou, né? Eu falei, você pega o Arce, que tava jogando no Brasil, tu pega o Marcelinho Carioca, Alex, batendo na Nossa, bola, cheio de efeito, a bola vem bem rasante. Então, aí nós saíamos quando dava, mas não era com tanta frequência assim, né? E eu, pela minha sim. altura, eu tinha esse costume de sair bem. E Uhum. aí tu vai na Europa, tu vê cada balão, tu não vê bola muito com efeito. Aí eu argumentei desse jeito, ele falou, pô, é verdade. Pô, como é que tu vai pegar o Arce batia na bola rente e os atacantes? Se tu sai, toma a decisão de sair, aí era culpa sua o gol, né? Então tu esperava Sim. ficar quietinho ali, entendeu? Eu argumentei isso e todos concordaram comigo, porque de fato é dessa forma. Tu vê que lá na Europa o pessoal alça uma bola na área, pô, uma bola viajada que dá pro goleiro sair, entendeu? Uhum. Aqui não, aqui era tudo com super efeito, então era bem difícil. Até a gente comentou sobre o Anderson Lima que batia bem na bola. Naquela época, meu, em Aí, cada clube tinha 3, 4, 5 pessoas que batiam bem na bola. Era muito difícil. Até escanteio, muito. você ficava com medo de sair se a bola fazer um arco e Sim. entrar dentro do gol. Pegava o Pet no Flamengo naquela época. Uh, Pô, como é que tu vai se posicionar para uma bola assim, para tu sair numa bola mais longa? Que ele batia costumava fazer gol olímpico direto, o próprio sim. Arce. Então, entendeu? Então, na minha época, eu acredito, que a gente acompanha hoje em dia também, né? Uhum, Era bem mais difícil pela qualidade dos jogadores. sim. Acredito, a forma de jogar era bem diferente.
sim. E outra também, né? A gente compara assim, já passaram outros goleiros aqui também, que naquela época também o campo, mesmo sendo melhor do que da Série A3 A2, não, nem se compara ao campo, aos campos de hoje, nem se compara. Ah, Então sim. a bola que vinha com efeito, quando ela quicava, ela ficava com 3 vezes o efeito. É. Era várias situações diferentes, várias coisas, né, cara? Era muito diferente. A bola era mais pesada, a bola era. O campo era pior. Para o goleiro, então, era bem pior, né, Silvio? Pô, sem dúvidas, sem dúvidas. Porque a gente já começando também, a gente já era acostumado. A gente pegava campo de treino somente aqui. A gente não tinha campo para treinar direito. Né? Uhum, Tinha um campo que nós treinávamos na Estância, no Fundação, que é aqui em São Caetano. Então sim. o campo era bem duro, né? Então nós já éramos acostumados. Então quando a gente pegava, mesmo um campo não sendo tão bom, né, assim, que nós iríamos jogar, para a gente era um tapete. Então para a gente já estava saindo na vantagem, né? É, bem, bem por aí. E é. aí, e aí chega no Ô, São Caetano, Denise, ó, grande abraço, Denise, é um amigaço. o Ale Oliveira falou, ó, que tá aí na live, acho que Valeu. deve ser parente, porque ele comentou assim: Flamengo e São Caetano, mesmo sendo Flamengo, eu era Flamengo sempre. Era uma. Era, pô. Tinha muito disso. Normal, né? Por eu ter saído do Flamengo uma vez, por eu ter saído do Flamengo, aí quando ia jogar contra, né, pessoal, não vai dar mole não, que não sei o que, tu é flamenguista. Nada, pô. Defender meu pão, pô. Verdade, cara, verdade. E Então, aí em São Caetano começa a. Primeiro veio aquela fase do vice, né, cara? Que teve que passar, né? Como isso. experiência, mas vices de consideração como campeão, né, cara? Porque pegar uns times igual vocês pegaram e jogar igual vocês jogaram e ser vices, sai dali como é feito como campeão, né, cara? Principalmente naquela situação toda de São Januário e muda jogo porque a arquibancada cai. E para quem não sabe, aquele jogo eu acho que o São Caetano ia levar fácil ali do Vasco, cara, mas aquela situação toda causada acabou prejudicando o São Caetano, né? Então, aquele jogo especial, né, nós estávamos bem motivados, né, mas o time do Vasco era um time muito bom também, muito. Então, era um jogo muito equilibrado. Mas em São Januário, eu nunca vi o São Januário tão cheio como aquele dia. Acho que nunca ficou tão cheio como aquele dia. Tanto Aí, é que caiu a arquibancada, né? então. E aí, mas nós estávamos muito bem no jogo. Não podemos afirmar assim que a gente seria campeão, a gente ganharia esse jogo, né? Porque era um time, qualquer momento Sim, alguém poderia decidir, né? Tanto do Vasco sim. quanto do São Caetano, né? Nós já tínhamos dado uma pressão muito forte no Vasco no início, né? O Romário acabou saindo, sentindo, e depois disso o Alambrado caiu. Né? E todo mundo, até hoje, me pergunta para os amigos, pô, se o Alambrado não tivesse caído, vocês teriam sido campeões. Né? Mas eu falo, pô, futebol é imprevisível, a gente não sabe, né? Mas o nosso momento era muito bom. O nosso momento era Sim. muito bom. Tanto que paramos, teve o terceiro jogo, né? E aí Aham. nós já estávamos todo mundo de férias. Tudo, disputar a final de campeonato tem que estar motivado, né? Mas nós não estávamos pelo fato de ter tido vários jogadores já saído, estavam em outros clubes, entendeu? Então acabou tirando o foco, entendeu? Mas chegamos na João Avelange e logo no ano seguinte também, né, na sequência, aí disputamos a Libertadores e fomos para o Brasileiro, né? Novamente, aí chegamos entre os quatro, classificamos para a Libertadores de 2002, né? Uhum. E aí na Libertadores fomos vice, né? Em 2002, 2001, desculpa, perdão. Fomos vice para o Atlético Paranaense e logo Uhum. depois, em 2002, na Libertadores também, chegamos na final. Faltava alguma coisa naquele algo, mas porque também dois times que chegam na final são dois times que estão propícios a ganhar, né? Sim, Chegaram porque tem algo diferente, né? sim. Então, os detalhes que fazem diferença nesse momento, né?
então acabou fazendo de forma para o adversário, as 2 vezes, ou melhor, as 3 vezes, né? Sim. E ó, os caras estão até comentando aqui que mesmo todo mundo acredita que, meu, eu acho que em geral, cara, todo mundo acredita que aquele jogo contra o Vasco era muito difícil o São Caetano perder pela motivação que o São Caetano tinha de diferente do Vasco. O Vasco tinha vários jogadores, um grupo muito bom, mas não era coeso, não tinha aquela união que tinha o São Caetano naquela época, entendeu? Então acreditamos que, como sempre tem que ter a cerejinha do bolo, igual você comentou, seria essa do São Caetano naquele jogo, entendeu? Naquele jogo seria a união fazer a força, que eu acredito que ia acontecer naquele jogo. O pessoal comentou também. Então, a gente se põe assim, meio fora dessa questão, porque nós queríamos, lógico, a gente acredita dentro da gente, a gente sabe que a gente poderia, né? Mas a gente não pode chegar e afirmar uma coisa, né? Sim, sim. Mas Leandro... o time do Vasco, desculpa, só te cortando. Não, pode falar. O time do Vasco era só jogador consagrado. E a gente era só jogador que estava chegando ainda, né? Aparecendo. Aquela época lá o Ademar fazia gol até na sombra, cara. A bola vinha, o cara... O Ademar pegou uma fase tão boa que ele chutava a bola pro alto, a bola caía dentro do gol. Nossa, ele foi demais. Que fase boa. O Leandro Galera comentou. Pô, nem se fala, né, cara? Como pessoa, então, pra quem conhece o Ademar fora de campo, não sabe o quanto que ele é engraçado, né, cara? E e o Anderson Galera comentou aqui, ó, quando eu pegava meu timão, meu Deus do céu, só perdia pro Silvio, cara. Nossa, foi deve ser corintiano. Então, eu fazia grandes jogos contra o Corinthians, contra os times grandes aqui de São Paulo, né? Dava o meu melhor e sempre me saía bem, né? Pô, e contra o Corinthians, então, Corinthians e Santos, o próprio São Paulo mesmo, o mais difícil era o Palmeiras, que tinha, sei lá, uma rivalidade, não sei porque os jogadores, tinha jogador que era nosso, que foi pra lá, enfim, aí tinha contado o Corinthians. Aí eu peguei, quando eu fui contratado pelo Corinthians em 2006, o que a Jurabichian, ele chegou e a minha estreia foi contra o São Caetano, no Brasileiro. Puxa, é verdade, verdade. A minha semana, tu já viu como é que foi minha semana, né? Mas, meu Deus, vou pegar o time que eu joguei que me deu a condição toda de estar ali, de jogar, de aparecer. Agora vou ter que pegar logo no primeiro jogo. Peguei, joguei, ganhamos o São Caetano. Aí chegou no vestiário o Kia Jurabichian. Eu sabia que se eu tirasse você de lá, a gente ia ganhar desse time. Era difícil. Foi desse jeito. Puxa. Meu, isso daí também, resenhas de vestiário deve ter um monte, né, cara? Aquele grupo de São Caetano. Demais. Tem alguma que você possa contar daquele grupo de São Caetano, cara? Alguma situação cômica, assim, de algum jogador, de alguma situação assim? Que possa contar, porque as melhores não pode. Não, tem bastante, mas sendo que vamos continuar na resenha, que eu vou recordar aqui. Lembrar, beleza. Algumas, aí eu vou falar assim, eu vou contar. São várias, muito engraçado. Imagino, cara. E aí chega lá, vamos comentar um pouco da Libertadores. Como que era pro São Caetano, que tipo assim, vinha subindo e de repente cai numa Libertadores, que é numa selva de pedra, que o nego tá, né, comendo, come a sombra, velho. E como que é jogar o São Caetano no meio desses leões aí, e o São Caetano ir grão a grão, e chegar na final, cara? Eu vou te falar, Libertadores, a primeira fase de grupo, não é tão difícil. Porque tu pega times, assim, às vezes que não é de tradição, entendeu? Situações muito ruins, países assim que, sabe, ia para o Peru, ia para a Bolívia, ia para o Equador, entendeu? Jogar as primeiras fases. Então o time era quase mesmo nível, entendeu? E aí nós nos aproveitamos, né? A gente se aproveitava dessa situação, né? A gente até sacaneava,
Vambora, hoje aqui é Cascudona. A Cascudona que a gente jogava Série A2, né? Vambora, fecha a casinha e vambora, quando der pra atacar, a gente vai. E como tínhamos jogadores de muita qualidade aqui, eles faziam diferença. Mas era assim que nós encarávamos a Libertadores. Quando classificava, que aí já mudava, né? Aí já começava a pegar América do México, River, Boca Juniors, né? E aí vai. Universidade do Chile, aí é qualidade. É o mata-mata, onde que você não pode, né, bobear no primeiro jogo, levar a decisão sempre por segundo. E aí tínhamos uma estrutura boa, a comissão técnica na época, o Jair Pisserni, depois foi o Muricy, né, tinha uma condição, uma filosofia boa, e aí a gente assimilava e a gente só dava o nosso máximo e deixava o resto para os treinadores resolverem. Verdade. E você comentou aí do Muricy, né, cara? Muitas perguntas mandaram antes de eu fazer a live contigo, e uma delas sempre foi: como que é trabalhar com o Muricy? Cara, um cara muito sensacional. Sensacional, um cara que briga pelo atleta. Ele, tipo assim, tu vê que ele é muito zangado, né? Bravo. Ranzinza, né? O pessoal chama de ranzinza. A gente chamava ele também aqui de ranzinza. Mas isso é para a imprensa e para a diretoria. Para os jogadores, pô, teve uma situação aqui uma vez, nós íamos jogar um jogo, não sei, acho que era contra o Santos. E aí, como nós não tínhamos campo assim para treinar, o que tinha era longe, ele queria ficar ali, aqui no Anacleto, né? Uhum. E aí o presidente, na época, falou, ó, não pode usar o campo. Ele falou, eu vou usar o campo. Aí ele pegou, pode entrar. Aí o presidente veio e mandou sair. Ele falou, pode sair, não vou poder usar o campo? Então não vai ter treino, tá bom? Pode ir ali ficar atrás do gol, todo mundo fazendo um bobinho, né? Que mandou fazer um círculo. E o treino foi isso. Aí no outro dia a mesma coisa. Não vai poder usar o campo? Vai lá para o treino, vai ser só isso. Mas todo mundo já sabia, já estava bem treinado e já sabia o que tinha que fazer, né? Uhum. Aí teve que abrir mão, porque era um jogo importante, e depois... Mas ele era fogo, ele brigava pelo atleta, pela condição do atleta, por tudo. Entendeu? Verdade, cara. E depois daqui ele foi campeão em 2004 com a gente aqui no Paulistão. Uhum. E depois que saiu, acho que foi pro Inter, aí começou, né? Só títulos importantes, né? Mas é um merecedor, um excelente treinador. Muricy, foi fantástico ter trabalhado com ele. Verdade. E a maioria dos caras que trabalham com ele fala mesmo que é o olho no olho, né, cara? Isso não existe mais, né, Silvio? Infelizmente, não existe mais por troca de valores, por situações que hoje a gente tem que né, deixar passar de lado, mas o olho no olho dele todo mundo fala que o que ele falava é o que ele cumpria e o pessoal comprava a ideia, né? Sim, não tinha situação assim dele falar uma situação para você e depois ele não cumpria. Ele cumpria. Ó, vai ser assim, assim, assim. Agora, se você fizesse da forma que ele não queria, aí sim, ele te cobrava. Aí ele tirava, mas agora fez da forma que ele pediu, não deu certo, paciência. Agora, ele pediu uma coisa, você não fez, aí ele dava no seu meio, assim, né? Tirava, mas de forma contrária, ele era muito honesto, muito, muito homem, assim, de chegar e assumir, mesmo se tivesse tendo pressão de fora, de diretoria, porque tem, né? Ele assumia, ele batia ali, ó, falar, não, meu jogador, eu que pedi para fazer. Ali era bom. A Thaís perguntou aí se tem algum campeonato que você se doou mais, que você se cobrou mais. Na verdade, todos a gente se doa. Até porque também a gente quer. Todo campeonato é uma oportunidade, né, para que a gente possa estar aparecendo. Ainda mais, eu estou dizendo o goleiro. Né, o goleiro ele tem que ter uma regularidade. Né? Uhum. Então você não pode ser abaixo um jogo, outro jogo você ir bem. Você tem que manter.
Mesmo que você não seja excepcional no jogo, mas que você mantenha a regularidade em todos os jogos, lógico que falhar uma hora ou outra você vai falhar, Uhum. né? Mas você tem que criar uma gordurinha para quando tu falhar você não ser tão cobrado, né? Então, por isso Verdade. que muitos goleiros, que na minha época tinha o Dida, não, tinha o Dida também, o Dida Salcedo, era o Rogério Ceni e o Marcos, né? O próprio Fábio Costa Uhum. também. E éramos nós assim que aqui em São Paulo. Então, todos fizeram a mesma coisa. O Rogério Ceni só jogou no São Paulo, o Marcos só no Palmeiras. Então, tiveram irregularidades, mas fizeram bem mais do que, assim, somaram mais do que, né, Verdade. subtraíram, na verdade, entendeu? Então, ele, quando errava, ele tinha credibilidade ali, a torcida apoiava, entendeu? Mas o goleiro é dessa forma, que nem quando eu fui para o Corinthians, eu fui de uma forma que não foi uma decisão minha, foi uma decisão do clube, entendeu? Quando eu cheguei no Corinthians, eles me contrataram porque eu já tinha jogado três Libertadores, né? Uhum. E aí eles estavam em Libertadores já, estavam na forma de grupo ainda, me contrataram, eu já cheguei para disputar já no mata-mata contra o River, né? Pegamos o River lá. Então, eles tinham tanta confiança, porque o goleiro já passou experiência de três Libertadores e tal, né? Vai ser mais tranquilo, tudo mais. Uhum. Mas não foi o que aconteceu, né? Então eu não tive tempo de me adaptar ao clube, ao elenco, entendeu? A própria torcida. E aí acabou a gente sendo desclassificados, e aí foi um turbilhão, né? Em cima da gente e tudo, né? Porque era um time de muita qualidade também na época do Corinthians, né? Ver- E aí a cobrança veio à tona, né? Entendeu? Por isso que eu falo, o goleiro Verdade. tem que manter uma regularidade no clube, procurar ficar bastante, procurar manter pegou uma moralzinha no clube, fica, não saia, entendeu? Até 2, 3 anos para mais, aí sim Uhum. você vai ver a regularidade do goleiro. Verdade. E comentaram aqui, o Ale Oliveira, eu já ia fazer essa pergunta na sequência, mas já vou aproveitar e vou fazer essa. Como que foi, cara, receber a convocação da seleção brasileira disputando uma Série B, cara? Ah, ali eu não acreditei, na verdade, né? Eu estava no shopping com a minha esposa, com as minhas filhas, e aí uma prima dela ligou para ela, tá passando aqui a convocação e o Silvio foi convocado. Aí ela falou, "Oh, tu foi convocado." Eu falei, mas já havia uma expectativa assim da imprensa, uma especulação, né? Sendo que eu falei, Aham. da Série B, pô, na Série B eu nunca vou ser convocado. E aí acabou que eu fui convocado mesmo, pô, foi uma alegria tremenda no meio só dos fera na época, né? Tipo, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Fenômeno, o Alex, Denilson, né? Denilson, essa galera toda. Tanto que quando eu cheguei lá, eu cheguei meio tímido, né? No cantinho. Aí o Denilson que me pegou assim falou, não, vamos ficar comigo, se solta, que não sei o quê. Porque o Denilson é sacana pra caramba, né? Mas foi bacana. Mas eu, na verdade, fiquei bem surpreso, né? Por mais que eu estivesse fazendo grandes e grandes jogos na Série B, né? Uhum. Que na época também repercutia, pô, eu fiquei feliz pra caramba, que é um jogador que tá disputando a Série B, um goleiro ainda. Ser convocado é bem difícil. Tu viu? Hoje em dia tu não vê isso, Difícil. né? Difícil. Ô Até para Luiz jogador aí. de linha, eu acho, viu, Silvio? Até para jogador de linha. Hoje é difícil jogar uma Série B e ser convocado, viu, cara? Sim, sim. Com certeza, pô. Mas naquela época não, foram bastante jogadores aqui de São Caetano, Esquerdinha, César, acho que o Daniel também. Eu mandar um abraço pro Luiz. O Luiz fez parte aqui da história também com a gente. Pô, Foi, grande Luiz, pô. grande abraço aí, Luiz, bebê. Então, é muito bacana tu saber que tu fez essa história, né? Essa mudança, né? E cheguei e joguei. Eu não fui participar, joguei, Sim. disputei,
Fizemos 2 amistosos na Austrália, depois fui pré-olímpico, joguei a maioria dos jogos no final que o Luxemburgo me tirou. Uhum. Mas eu fiquei feliz, não fiquei chateado por ter saído. O jogador tem que ficar chateado, lógico, né? Mas não, só de estar ali participando, mas eu joguei a maioria dos jogos, ainda fomos campeões ainda do pré-olímpico. Foram campeões ainda. Cara, eu sempre faço essa pergunta aqui pra galera, a galera fica meio, assim, difícil pra responder. Mas quem que foi o cara que não te deixava dormir pra você jogar no outro dia? Você fala assim, meu, vou ter que pegar as bolas daquele atacante ou cobrador de falta ou alguma coisa. Tinha um cara aqui específico que você falava, meu, esse cara é chato, esse cara não vai me deixar dormir hoje. Nossa, tiveram vários. Por mais que nós confiássemos no nosso taco, mas a gente sabe que o goleiro é o único ali que não pode errar, né? Então, aí tu fica, não que tu fique inseguro, tu tá bem treinado, tu sabe da sua responsabilidade, né? Mas Uhum. tinha um que era difícil, era o Romário. Quando ia pegar o Nossa. baixinho, vou te falar. Mas aí eu já criava um certo duelo. Assim, não vou tomar gol dele. E é igual o Rogério Ceni também. O Rogério Ceni, quando vinha bater falta. Tinha um Fabiano, goleiro aqui, que ele falava, Silvio, tu não vai tomar gol desse cara. Pelo amor de Deus, não vai tomar gol desse cara. Eu falava, não, pode deixar. Mas eu tinha um estilo diferente, assim, de trabalhar, porque eu não era espalhafatoso, assim, eu não fazia aquelas graças, né? Eu Uhum. simplificava ao máximo a defesa. Então o Rogério dificilmente, ele veio umas 2, 3 vezes, de mais de 10 jogos que nós fizemos contra, porque ele sabia que eu não ia para espalmar, eu ia para segurar e lançar com a mão, porque eu tinha um lançamento muito forte com Uhum. a mão, né? Aham. Então, umas 2, 3 vezes ele veio, bateu bem, pertinho, uma bateu num travessão, quicou e saiu, mas ele dificilmente ele vinha. O pessoal já foi comentando aí, ó, o Pet, Alex Mineiro, o pessoal foi comentando um monte aí. Ah, o É, pessoal, porque Alex Mineiro, né? naquela época, né, Silvio, eu tinha que escolher, cara, que é o pior desse time, porque eram muitos jogadores bons, muitos Ó, que batedores nem bons na bola, né? a Diana, né? Diamantina, Diamantina Beatriz, perguntou ali, Alex Mineiro, kkk. Ali foi um cara que estava em ascensão também em 2001, né? Sabíamos que ele era um bom jogador, mas é aquilo, quando a estrela brilha, tu tá na boa fase, já era. Eu sabia que era difícil ali na final lá na arena lá do Furacão. Aham. Tanto que foi, né? Ele fez 2 gols nesse dia e depois ainda fez o terceiro no outro jogo. Entendeu? Então é a fase do jogador, ele tem que aproveitar quando ele está na fase boa, né? Aproveitar esse Verdade. momento e dar tudo. Mas depois ele foi transferido para outros clubes e não teve essa visibilidade toda, né? Ele construiu a Verdade. história dele ali, pode estar marcado no Atlético Paranaense, entendeu? E assim com muitos outros, Sim. E né? deixa eu te falar, o pessoal comentou aqui no comecinho da live o que você está fazendo hoje. Eu já vou aproveitar porque aí vai para aposentadoria, né, Silvio? Aí todo mundo não quer parar, mas de repente tem que parar. E o que depois, quando você parou, o que você faz atualmente, cara? Eu parei bem precoce, né? Eu parei cedo e já ingressei como treinador de goleiro, né? Primeiro eu fiquei ainda pensando o que eu ia fazer, se eu ia ser treinador, entendeu? Tem esse pensamento mais para frente, sim, né? Tem que pegar experiência, Uhum, tem que se gabaritar também, porque não é mole, eu já tive ao lado de outros treinadores já no lado da comissão técnica é duro, entendeu? Mas eu estou uhum, como treinador de goleiro, passei por vários outros clubes, entendeu? Estou aqui no São Caetano hoje, entendeu? Mas é uma área que eu gosto de fazer, de estar. Já me convidaram, já fui auxiliar e tudo, mas eu era auxiliar, mas ficava olhando o goleiro ali, ó. Puta, eu quero bater na bola para ele, quero ensinar, quero passar alguma coisa. Então, o meu perfil hoje é treinar os goleiros e passar, né, a melhor coisa. Tanto que hoje o goleiro de São Caetano,
Luiz Daniel, graças a Deus, lógico, pelo grande mérito dele, né? E a Uhum. gente fica muito feliz. Hoje assim, esse ano ele foi eleito o melhor goleiro do torneio da Série A2, né, do campeonato. Então Puxa, te que deixa legal. muito feliz, entendeu? Isso aí, tu saber que outros grandes trabalham em outros clubes também, mas tu fica feliz, tu fala, pô, né, tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa, tu vai se especializando também, Uhum. entendeu? E aquilo também, aquilo que eu fui, né, tu não vai querer botar amostra para os jogadores, não, tem que passar só aquilo, o essencial que tu acha que é o correto, né? E não Uhum. ficar. Porque tem muito jogador que para de jogar e não tira a luva, não tira a chuteira, né? Continua a mesma coisa, né? E fala Verdade. que quer ficar boleirando. Verdade. E o Mas que é você assim. sente mais falta da época de jogar, velho? O dia a dia, né? Treinamento, as viagens, entendeu? O próprio jogo em si, aquela concentração, aquele friozinho na barriga antes de entrar em campo. Porque tu tem vários pensamentos, fica, pô, hoje eu vou pegar, igual eu falei, né? Pô, hoje eu vou pegar o Romário. Uhum. Puta, não vou eu ficar concentrado na bola. Em 90 minutos, onde a bola ia, se a bola fosse para arquibancada, eu ficava olhando na arquibancada até ela voltar. Se não voltasse, estava olhando a outra. Então, a concentração, isso que eu passo também até para os goleiros, né? Concentrar, esquecer problema fora de campo, esquecer torcida que está xingando, isso é normal, entendeu? Eu sinto falta disso aí. Assim, eu fui bem sucedido, né? Mas nem sente quando a gente entra em campo, às vezes com os goleiros, aí a gente vai fazer aquecimento, a gente vem a lembrança, né? Fala, pô, Verdade. eu fiz parte disso aí, agora eu tô aqui no outro lado, entendeu? A Beatriz aí, Diamantina, perguntou qual foi o jogador que você jogou, qual foi o melhor jogador que você jogou junto? Foram vários, hein? Seria até injusto eu falar só de um, né? Difícil, né? Muito difícil, foram vários. Mas um até eu brinco com ele até hoje, que é o Ailton Mineiro. Eu chamo ele de craque, lembra dele? Que jogou na Lembro, Portuguesa, no lembro, Cruzeiro. lembro, A gente tem lembro. contato até hoje, que nós temos um grupo no Zap do São Caetano, né? Assim como tem outros grupos. E a gente se fala até hoje, entendeu? O próprio Ademar também, como está dizendo. Mas o Ademar era mais finalizador, né? É, Ele era um atacante que finalizava, e é onde teve o mérito todo de sucesso, né? sim. E é um cara que finalizava e teve bastante gols. Mas o cara que jogava, uma própria Marcinho também, que foi pro Palmeiras depois. E sim, e começar a falar de grande. Muitos. Passou muito. Muito jogador, seria injusto eu falar só de um, entendeu? Mas Sim. esse marcou bastante. O próprio Mineiro depois foi para Mineiro, São Paulo, sim. entendeu? Campeão mundial, campeão do título. Sim, sim, então. Pra tu ver a qualidade que ele tinha, né? O Gilberto, que depois daqui foi para a seleção, Sim, sim. irmão do Nélio, Lateral. lateral, que depois jogar na Alemanha depois. Aqui Sim. passou muito jogador bom, o Euler, Nossa, depois de muitos, estar muitos. depois de estar no cenário brasileiro, fera, ainda veio para cá ajudar a gente, o Túlio Maravilha, o Miller, jogou com o Nossa, é Edilson verdade. Capetinha, É Edilson verdade. Capetinha. O Edilson falava assim para mim, antes do jogo, tu vai querer quantas canetas? Caneta é aquele drible de baixo para... É o Às vezes debaixo das fomos pernas. jogar contra o Corinthians, ele falou, falei assim, quero duas. Falou, então beleza. E não é que ele dava mesmo? Ele dava, cara. Ele Pior que ele falou, não, eu vou dava. dar. Ele falava e cumpria. Ele conta uma do Mundial de 2000, que o cara do Real Madrid falou que ele não conhecia, que era o Edilson. Aí ele falou no grupo, falou assim, eu vou dar a canetinha nesse cara. E o pior é que ele deu a canetinha e fez o E gol. fez o Isso- gol. É. Ele fez o gol. E aí o pessoal brinca até hoje com isso, cara. E, ó, qual o clube que você ficou assim pendente? Você falou, cara, esse clube eu queria ter jogado. Passou algum assim? Ou ficou bem próximo de fechar?
Não, eu fui bem realizado com relação a isso. Eu tive uma sondagem muito boa pelo Cruzeiro, né? Mas depois o Fábio acabou indo para lá, né? E o Fábio deu conta do recado até hoje lá, né? Sim, Tive uma sondagem também do próprio Flamengo na época, né? É aquilo que chega no nosso ouvido, né? Na verdade. sim, sim. River Plate, enfim. Mas todos os times que eu fui, eu dei o meu melhor, aquilo que eu não cheguei a fazer de melhor, mas pelo menos a intenção minha era de fazer, né? Mas Sim, futebol é um esporte coletivo, né? É difícil, você não resolve sozinho, né? verdade. E no próprio Vasco da Gama também eu fiz grandes jogos lá, jogos que marcaram também, Uhum, entendeu? E assim, cada passagem, cada clube sempre tem aquilo que marca, né? verdade. Cara, para finalizar, infelizmente tá chegando no final nossa live. Você acredita? 1 hora que nós estamos aqui Muito trocando uma rápido, ideia, passa rápido, cara. Papo bom passa cara, muito rápido, né? muito rápido. Para Caraca, agora fato finalizar, engraçado que tu tinha falado comigo, ah, a é gente verdade, fez verdade. várias, cara. Fala aí, pô. Uma bem levinha, vai. Nós, quando começamos a ir para Libertadores, né? Tinha essas viagens aí para os países aqui da América, e aí todo mundo é apreensivo, aí, ó, aí só tá vindo na hora de você preencher aquele formulário no avião antes de descer, né? Aí só tá um olhando para o lado para copiando o outro, né? Então, aí eu sacaneava o outro que falava errado, né? Tipo assim, isso aqui é o quê? Aí não sei quem escreveu um negócio errado lá e eu mesmo falei, não dava moral, não queria é, transparecer que não sabia aquilo, né? Aí só sei que eu botei lá, assinei firma. Firma é assinatura, né? Depois que eu sabia. Eu botei AD São Caetano. Tava pelo... Aí eu falei, tô grandão, né? Não perguntei nada a ninguém, não olhei para ninguém e fui. Quando chegou lá, a mulher, AD São Caetano? Não, é assinatura. Nossa, e na Libertadores tiveram várias, cara. Ah, Nossa, imagino, cara. É muito louco. O melhor de tudo é isso aí, né, Silvio? O melhor de tudo é o que fica de brincadeiras, de amizades, né, cara? Tudo isso aí é bom demais. sim, Ô, Silvio, para finalizar, eu vou falar 5 palavrinhas e você responde o que vier na sua cabeça, beleza? tá, beleza. Família, Tudo, é tudo. futebol, A vida foi minha vida e continua sendo. São Caetano, São Caetano foi tudo para mim. O clube que me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? E foi uma troca. Ele me deu a oportunidade e eu ajudei a mostrar ele para o Brasil, para o mundo. vestir a camisa da seleção brasileira. Acho que é a maior honra para um jogador de futebol, né? Que tá ali cantando um hino e vendo o estádio todo cantando ali, tu se emociona, é muito, é deslumbrante. Para finalizar, ser goleiro é? Foi tudo para mim, não, foi tudo e continua sendo agora do outro lado, né? Eu, como contei no início, que eu era atacante, depois fui pro gol e tudo. Pô, não tem explicação, não tem palavras assim para. Foi tudo, a minha carreira foi em prol, né, de me dedicar, entendeu? E fazer tudo de meu melhor, tanto nos treinos também quanto nos jogos, né? Eu me doei, na verdade, né? Por a minha Obrigado, viu, profissão. Silvio? Tá encerrando aqui, cara. Eu vou Brigadão, agradecer você não aí vai todo mundo cair. que entrou.
tá? Eu vou agradecer a todo mundo que participou aí, tá? Meu irmão,